Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Floyd Brasil. Eu sou Leonardo Fraga e hoje eu tô com isso aqui, ó, meu bolinho de CDs pra gente fazer uma lista do pior ao melhor álbum do Pink Floyd. Vai ser uma lista mais resumida, tá? Eu não vou me destrinchar muito as avaliações, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Tentei gravar uma versão que tava dando mais de 1 hora e aí fica muito grande e eu quero ser mais direto. Então é isso, eu fiz uma avaliação envolvendo a arte do álbum, a capa, né? A arte do álbum é o que tem dentro aqui dos encartes, a capa mesmo, gravação, então a qualidade da gravação, obviamente considerando na época, as faixas e inovação. E aí somei e fiz uma média. Espero que vocês gostem e, obviamente, vocês não precisam concordar 100% com o que eu vou dizer, essa é a minha opinião. Se vocês discordarem, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários. E eu quero que vocês digam aqui qual é o álbum favorito de vocês, qual é o álbum que vocês menos gostam e por quê. Deixa nos comentários se eu quero ver o que vocês acham, tá bom? Então vamos lá, gente. Floyd Brasil, sejam bem-vindos. Deixa o seu like, se inscreva no canal, sejam bem-vindos a esse grande repositório de informações do Pink Floyd que eu estou montando. Espero que vocês gostem da lista. E clique também no sininho para vocês receberem as notificações. E deixe o seu comentário. Sempre estou aceitando dicas do que posso gravar. Algumas pessoas já comentaram nos vídeos passados e eu já anotei alguns teminhas para poder montar vídeos para vocês. Tá bom, gente? Eu já vou começar com o último lugar, já está na minha mão. Esse aqui. The Endless River é uma homenagem a Richard Wright, mas é um álbum muito ruim. E sinceramente, na minha vida, o último álbum do Pink Floyd segue sendo o Division Bell, mas no fato é esse aqui. Capa feia. A única coisa legal desse álbum mesmo é a arte do álbum, porque ele tem as fotos de gravação do Division Bell. E esse é o problema desse álbum. Ele é um rescaldo do Division Bell. Tudo que o David Gilmour falou sobre o The Final Cut, da qual eu não concordo 100%, mas de certo modo eu concordo, ele fez aqui de uma maneira muito piorada, mas muito piorada. Porque ele basicamente pegou um monte de demo do Division Bell, gravou por cima algumas coisas e lançou. Louder Than Words, que é a única que tem letra, é ruim. A faixa A Boat Lies Waiting, do último álbum solo do David Gilmour, é bem melhor com homenagem ao Richard Wright. Tem muita coisa de E-bow, é aquele negocinho que você coloca na corda do violão ou da guitarra e ele cria um sustain infinito. Aquilo demais, assim, o álbum permeia, o som de guitarra é estranho, porque já é o som de guitarra solo do David Gilmour, mas em alguns momentos entra a guitarra mais soando como era no Division Bell, então, sei lá, é um álbum meio esquisito. Curiosamente, meu pai adora esse álbum, mas eu não sou tão fã. Ele foi produzido pelo David Gilmour, pelo Phil Manzanera e pelo Andy Jackson, e pelo Young, não sei quem é Young, ruim. Ele foi com nota 5.9, é o último dos 15 álbuns da banda. Não dá. Não dá mesmo. Se você gosta, claro, total respeito. Como eu falei, meu pai gosta muito. É um álbum totalmente instrumental, não tem nenhum problema quanto a isso. O problema é o uso rescaldo e mau uso. Não é que tenha só coisas ruins, não. Por exemplo, aquela Lois, que são duas partes, que tá meio Run Like Hell, são legais. E eu fico pensando, por que essas faixas? Aliás, só pra fazer pra não perder, tem um instrumental que não entrou aqui, entrou acho que na versão estendida, que é Nirvana, ou Nirvana. Se você procurar no YouTube, você vai ver. Ela é muito legal. E por que ela não entrou nem no Division Bell, nem aqui? Pra entender. Em 14º lugar, chegamos ao álbum Saucer of Secrets. Cara, aí você vai falar, pô, mas Saucer of Secrets é o penúltimo? É o pior? Isso só porque eu estou considerando o álbum inteiro. Então o disco 1 do Maguma também vale. Cara, o problema dele é que ele tá meio... a banda tá meio perdida. Eu acho essa capa ruim. Não tem nada demais nas artes originais. Por mais que as faixas sejam boas, claramente é uma banda que não sabe pra onde ela vai. Uma banda que ficou órfã do seu líder, Syd Barrett. E eu acho que em som, quando você escuta a guitarra do David Gilmour, na faixa título, na faixa título quase não tem nada, né, mas em Let There Be More Light, que é a primeira faixa,
parece que alguém tá fazendo um cover do Syd Barrett, só que toca melhor. Então fica estranho. É onde esse álbum se perde, né? Claro, Set Controls é espetacular, Sauce of Secrets, mas são faixas, por exemplo, que aqui soam ok e foram ficando melhores. Se você escuta as versões delas no Live at Pompeii, são faixas completamente diferentes. Então, é por isso que esse álbum fica na penúltima posição. Depois, a partir daqui, são álbuns em que eu escuto mais, tá? More, eu até tenho a minha versão, tenho duas versões, essa de 95 e essa do que eles encartam da Discovery, 2011, do box Discovery. More é muito legal porque, assim, enquanto o Maguma, o disco de estúdio, soa muito ruim, o disco do More mostra como a banda, quando ela se desligava um pouco do que ela estava fazendo, ela fazia coisas muito legais. Green is the Color e Cymbaline são muito boas, e acho que é um trabalho bem honesto do Pink Floyd. Não é melhor que o Obscure by Clouds, obviamente, mas é muito bom mesmo. A capa não tem nada demais, é uma foto saturada. Em arte, a arte é basicamente um monte de fotos do filme, não tem muita coisa. Mas eu acho que é um trabalho muito bom, e sendo que o Pink Floyd se produziu nesse álbum, né? É o primeiro álbum lançado que o Pink Floyd se produziu, ele que passaria a se produzir constantemente a partir do Atom Heart Mother. Então, fica em 13º lugar. Esse é um álbum que eu recomendo as pessoas ouvirem para sentirem o Pink Floyd. Muita coisa aqui entrou no The Man and the Journey, que foi uma turnê do Pink Floyd que eles tentaram criar uma apresentação meio teatral da jornada do homem, né? Desde o seu nascimento. É bem legal, tem coisas aqui que entraram, como Quicksilver, Green is the Color, acho que Cymbaline também. Então vale a pena, tem muita coisa boa. 13º lugar, vamos para o 12º, aí não tem como fugir. Esse álbum aqui só se salva porque o disco 1 é muito bom ao vivo e a capa deste álbum é maravilhosa. Aqui a hipnose acertou. Enquanto eu acho a capa do Salt of Secrets muito feia, isso aqui é maravilhoso. A pior capa de todas é a do Endless River, que é uma foto, parece divulgação de filme, como eu falei. Mas aqui é sensacional. O disco de estúdio desse álbum é ruim. Só Grantchester's Medal se salva, porque mesmo The Narrow Way é meio cansativa. As peças do Ricky e do Nick são bem cansativas. Mas foi importante para a banda explorar a sonoridade e tentar pensar no qual vai ser o caminho que nós vamos seguir a partir daqui. Agora, o disco ao vivo mostra como a banda soa bem, maravilhosamente bem nesse período. Ficaria cada vez melhor, né? Então, esse álbum ficou em 12º lugar. Essa capa é muito legal mesmo. Em 11º, chegamos a esse álbum dessa capa icônica. Eu tenho essa versão de 89 em CD. Esse aqui é do meu pai, na verdade. Tá que fica comigo, mas é do meu pai. Aquele do alternativo do More também é do meu pai. Atom Heart Mother, o disco progressivo do Pink Floyd, porque a faixa título e a última faixa são faixas meio rock progressivo. Mas assim, ele soa ruim. De gravação, eu inclusive diria que... Mas não foi culpa da banda. A EMI tinha instalado no Abbey Road uma mesa de som, eu não lembro quantos canais, mas era uma mesa nova, moderna, e aí a EMI falou, não pode editar fita, não pode cortar, colar, essas coisas que é normal nas gravações com fita. Isso significa, se escutar do Heart Mother, se você ficar marcando o tempo, você vai perceber que a música acelera e diminui. O Ron Jenkins, que foi quem fez a orquestração, ele fala como era um terror para os músicos conseguir acompanhar. E o Nick Mason contou na biografia dele que ele e o Roger Waters tiveram que gravar a faixa de 23 minutos e pouco, né? Que é a From Heart Mother, inteira, num take. Não tem como ficar bom. E eu acho que o som do álbum... Eu acho que esse álbum e Animals tem problemas de... Esse álbum precisaria de um remix e remaster como o Animals urgente, para ele ficar muito melhor. Eu não sei se a banda quer dar atenção. Ninguém da banda gosta desse álbum. Mas If, Summer 68 e Fatal Sun são faixas muito legais, por isso ele fica na 11ª posição, empatado com o 10º lugar. O clássico de abertura, The Piper at the Gates of Dawn. A capa é ok, legal, não tem como comparar com isso aqui é obra de arte, mas isso aqui é bem legal.
Mas The Piper at the Gates of Dawn é muito bom, porque é o Syd Barrett fazendo música como ele fazia, aquela coisa meio pop psicodélico, que também é rock psicodélico, aquela coisa assim. Tem Astronomy Domine, que é sensacional, mas você tem Bike. Pra mim, Bike é a melhor faixa desse álbum. Ela é icônica, sensacional. Tem coisas mais ou menos. A faixa do Roger Waters, né? Take Up, Tea, Stethoscope and Walk. É uma faixa bem mais ou menos. Mas de resto, é um álbum bem legal, bem pop psicodélico. Flaming, Matilda Mother, Lucifer Sun é uma música que eu gosto muito. A primeira faixa é muito boa. Interstellar Overdrive, ela é legal, mas tem versões melhores. Mas ela é uma faixa que sofreu com dois fatores. Primeiro, as versões pré-álbum, ao vivo, tem uma versão... a banda lançou em 90... A banda não lançou oficialmente... Deixa eu pegar aqui pra vocês. Não lançou oficialmente. Ele era uma trilha sonora de um filme. E aí é uma versão que tem mais de 15 minutos aqui. Foi lançado no London 66-67 em 1995 pela Soundtechnic Studio. Foi uma versão de Interstellar Overdrive que foi gravada para um filme chamado Tonight Let's All Make Love in London, um filme de 67, do Peter Whitehead. Ela tem 16 minutos e 46. E essa, pra mim, é a versão definitiva de Interstellar Overdrive. Cara, ela é maravilhosa. Ela é boa, a versão daqui. Mas parece que o grande problema desse álbum parece que a banda não conseguia colocar o que ela tocava no disco. Algo que ela conseguiu fazer com Arnold Lane e principalmente See Emily Play. Então esse álbum fica na 10ª colocação com 7,4 de nota. Deixa eu só falar as notas que eu ainda não falei, né? Endless River ficou com 5,9, A Saucer of Secrets 6,1, Morte 6,8, Uma Guma 7,2 e o Atom Heart Mother e o The Piper at the Gates of Dawn 7,4. Eu pus o The Piper na frente porque eu gosto mais. Em 9º lugar, aí nós vamos aqui também de novo pro final da lista da pilha de discos, porque esse álbum aqui é um álbum solo do David Gilmour, porque basicamente só ele aparece no álbum original, Momentary Lapse of Reason. Essa capa é muito legal, né? Mas as músicas... Basicamente é o seguinte, quando o Roger Waters saiu, foi a mesma coisa que o Syd Barrett, só que não tinha ninguém pra assumir. O Roger Waters ainda tentou assumir quando o Syd saiu. Demorou pra encontrar, mas o David Gilmour meio já era mais velho. E houve uma pressão quando o Roger Waters tentou fazer a banda não poder continuar. Então isso atrapalhou muito. Mesmo que o Bob Ezrin tenha ajudado, eu acho que é um álbum que sofre. Por exemplo, eu acho Learn to Fly uma música bem mais ou menos. Por exemplo, eu acho One Sleep muito boa. On the Channel Away é um reuso, como foi The Final Cut, a faixa título. A New Machine, as duas partes, muito ruim. E o álbum se salva muito porque Sorrow, que curiosamente é a faixa que o David praticamente fez sozinho, ela é muito boa. Ela destoa, inclusive, por mais que eu não acho que... Eu acho as versões ao vivo dela muito melhores. Mas claramente, fruto do seu tempo, soa demais anos 80. Demais. Inclusive, só que assim, ele soa demais anos 80, mas ele é assim. O problema... Aí o David Gilmour quis retrabalhar o Momentary Lapse of Reason recentemente e lançar uma versão com as baterias do Nick Mason, porque pra quem não sabe, se eu não me engano, ou o Nick Mason nem gravou, ou se ele gravou foi algumas coisas, porque ele tava totalmente sem confiança pra tocar, errava muito e a banda precisava gravar. E aí, quem tocou as baterias foi mais de um músico. Deixa eu pegar aqui. Esse álbum é um show de gente que tocou. Teve o Carmine Appice, não sei como fala, e o Jim Keltner. Por mais que o Nick Mason esteja acreditado. Mas até aí, o Richard Wright está acreditado aqui, né? E ele não tocou em nada. E aí, nessa versão retrabalhada, relançada recentemente, os teclados do Richard Wright dos shows ao vivo foram usados. Acho que provavelmente algumas coisas também que ele gravou na reta final. Richard Wright, que não era um membro de fato da banda. Inclusive, o Richard Wright nunca mais voltou a ser membro do Pink Floyd, porque a forma como ele foi demitido impediu ele voltar de fato. Ele voltou a ser membro, mas não membro, ele é um membro meio assalariado. Então ele fica com nota 7,6, porque eu acho a capa legal, acho que em gravação ele tá bom, tem coisas interessantes, mas ele sofre. E é muito fruto dos anos 80, finalzinho dos anos 70, com aquela bateria bem reverberada e tal. E aí nós chegamos ao álbum que está empatado com ele, e eu acho melhor.
mas a nota puxou pra baixo por causa da capa, que é o Obscure by Clowns. Cara, esse álbum foi gravado em menos de 2 ou 3 meses. Isso aqui é sensacional. Pra você ver como ele ficou com a mesma nota que esse aqui. Que foi gravado em 1 ano e alguma coisa. O Obscure by Clowns é bem legal. Se você nunca escutou esse álbum, Obscure by Clowns, que é de 72, foi gravado em meio ao período ali da turnê de ensaio do Dark Side e das gravações do Dark Side. A banda parou para fazer o trilha sonora do filme La Velle, do Barbet Schroeder, que, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui. Oh, meu Deus. O do More, o diretor do More, acho que é o Barbet Schroeder também, não é? Ele mesmo. O Barbet Schroeder, que é o diretor do More, chamou de novo a banda. Aí vemos um navio para fazer um buzinaço. Chamou para fazer mais uma trilha sonora em meio aos trabalhos do Dark Side of the Moon. Parou. E aí a banda conseguiu fazer esse trabalho maravilhoso. Inclusive o próprio Barbet fala como a banda não deu muito gás na divulgação desse álbum, porque estava preocupado com Dark Side of the Moon. Childhood's End, Free For, Stay, o trio sensacional. What's the Deal também é muito boa. As duas faixas de abertura são maravilhosas. Acho que a última faixa só que fica meio perdida. Esse aqui é muito bom, tá? Ficou com 7.6. Eu gosto muito desse álbum, muito. E o Pink Floyd estragou. Eu acho que foi o Andy Jackson ou foi o James Gutcher, não lembro qual dos dois fez a remix desse álbum pra fazer em som surround, ficou horrível. Essa versão é melhor, 2011. E aí nós vamos para o de fato último álbum do Pink Floyd, de fato não, de direita, pra minha visão, de fato, né? Division Bell, eu não tenho a versão da Discovery, da coletânea Discovery. Eu acho que esse é o álbum da época que lançou o disco. Division Bell, cara, ele é muito bom. E assim, você percebe como o Momentary Lapse of Reason é ruim. Esse álbum é bem melhor. Ele soa mais orgânico. Mesmo que tenha coisas meio estranhas. Por exemplo, eu acho Wearing the Inside Out soa esquisito. Eu acho que o problema do Division Bell é que eu acho que ele é um álbum que cansa fácil. Você escuta uma vez, beleza, mas você não quer escutar uma segunda vez. Eu acho Polis a parte muito boa. Marroned é talvez um dos melhores instrumentais da banda. Coming Back to Life é muito boa. E High Hopes é muito boa. Só de ter essas faixas, eu acho que ele é justíssimo estar no top 10 do Pink Floyd. É um álbum muito bom. Foi um dos primeiros álbuns do Pink Floyd que eu escutei. Primeiro foi o Dark Side of the Moon, mas como meu pai já tinha esse CD, eu escutei ele e o Autumn Heart Mother. Eu gosto bastante, soa bem, eu gosto do som de guitarra aqui do David Gilmour. É o meu menos favorito, mas assim, então você já percebe que eu gosto de todos os sons de guitarra, né? Mas ele é bem legal e ganhou nota 8 e ficou na 7ª posição. Essa capa é bem mais ou menos, né? Nesse ponto, o Momentary Lapse of Reason, a capa é melhor. Aqui vamos chegar nos colossos. E aí você vai falar, mas tem um álbum aí que já tá embaixo. Como eu falei, minha opinião. Metal, 6º lugar. Cara, se não fosse essa capa, esse álbum tava bem mais acima, tá? Porque Echoes é uma das minhas 5 faixas preferidas do Pink Floyd. Ela é sensacional. É o ponto de direção que a banda conseguiu achar. Finalmente o Pink Floyd encontrou o seu ponto de direção. Isso aqui é muito bom, tá? Muito bom mesmo. E assim, não é um álbum tão famoso, não vendeu tão bem na época da banda, né? Mas escuta isso aqui, que isso aqui é obra-prima. Mesmo as 4 faixas do meio, né? Pillow of Winds, Fearless, que tem a torcida do Liverpool cantando, Saint-Tropez e Simmons. Simmons menos, é uma faixa engraçada, mas são muito boas de ouvir. Agora, One of These Days e principalmente Echoes é muito boa. Aliás, uma curiosidade, Echoes se chamava The Return of Sons of Nothing, porque ela era basicamente uma junção das faixas Nothing, e aí é uma brincadeira da banda que trabalhou, acho que com essas, eram 24 fitas de demos gravadas pela banda, que ela não usou tudo, mas deu esse nome de Sons of Nothing, e aí quando a banda decidiu formatar uma canção, chamou de The Return of Sons of Nothing, o retorno dos filhos do nada.
Pra fazer uma brincadeira. E o primeiro verso era um verso espacial, né? Planets meeting face to face. Eu vou falar mais isso quando eu falar na história do álbum. E aí o Roger Waters, meio cansado dessa coisa espacial, porque ele não aguentava mais, ele achava chato, ele simplesmente reescreveu o primeiro verso para Overhead Albatross, ou seja, uma coisa meio aquática. Inclusive, provavelmente inspirou a capa do álbum, né? Essa foto é bem legal. E tem aquela foto icônica aqui, deixa eu ver, tem que mostrar, né? Aquela foto icônica dos 4 membros, um do lado do outro. Bem legal, né? E fica com 8.2 de nota. O Meddle é muito bom. E Echoes é sensacional. E você percebeu, né, que os 5 álbuns da Era de Ouro, e eu estou incluindo o The Final Cut, estão nos top 5. E porque são os meus álbuns favoritos do Pink Floyd. Por mais que eu goste muito do Obscure by Clouds e do Meddle. E vamos começar com ele, o polêmico The Final Cut, que fica na 5ª posição. Esse álbum é uma obra-prima. É uma obra-prima, ele é muito bem composto. Eu entendo que o David Gilmour fala que, por exemplo, Your Possible Pass, The Hero's Return e provavelmente Southampton Dock e a faixa título The Final Cut são reutilizações de faixas. A faixa título eu não tenho certeza. Southampton Dock, a melodia foi usada no filme. Your Possible Pass é mencionada no filme, a letra, né? Quando na faixa Stop no filme o Bob Geldof canta Do You Remember Me, How I Used to Be. E The Hero's Return foi lançada nas demos do The Wall. Inclusive eu tenho a versão aqui que vem com as demos, que é a Experience Edition, que é a faixa Teacher Teacher. Procura aí no YouTube, Pink Floyd Teacher, Teacher. É The Hero's Return, né? Mas, cara, The Gunner's Dream é maravilhosa. The Fletcher Memorial Home é linda. Get Your Filthy Hands e Southampton Dock também são sensacionais. Eu gosto de Not Now John, por mais que eu acho que a versão demo dela tá disponível se você procurar The Final Cutting, com T-I-N-G no final do Final Cut. Você vai ver, parece uma versão um pouco mais disco. Eu acho a faixa de abertura muito bonita. E Two Suns and a Sunset é muito legal também. Cara, esse álbum é muito bom. E também pra quem não sabe, as artes, né, as fotos feitas eram muito boas. Os solos de guitarra do David Gilmour estão lindos e maravilhosos. Cara, esse álbum é fenomenal. Eu gosto muito dele. Muito, 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 muito. The Gunner's Dream com certeza é uma das 5 faixas que eu mais gosto do Pink Floyd. E eu entendo toda a questão do David Gilmour, por mais que ele não tivesse nada para apresentar. Ele preferiu lançar um álbum solo bem, mais ou menos, em 84. Mas esse álbum é bom. E, inclusive, o timbre de guitarra desse álbum aqui que o David Gilmour traz, nossa, como ele é maravilhoso. Ele é um baita guitarrista. Este álbum e o primeiro álbum solo do David Gilmour são os meus exemplos para soar como guitarra. Em 4º lugar, Animals, que chegou a ser meu álbum favorito por muito tempo. E eu explico porque ele não tá mais acima, por 2 motivos. O primeiro motivo é muito simples. Ele não soa bem. Se você escutar a remix de 2018 desse álbum, é muito melhor. Assim, quando eu escutei essa versão que eles lançaram, o Pink Floyd relançou agora em 22, é uma remix de 2018. Quem não sabe, procura aí no Spotify ou em outras plataformas ou aqui no YouTube. Cara, assim, mudou completamente. Esse álbum voltou a ser um álbum assim fenomenal. Qual que é o grande problema pra mim desse álbum? As baterias. As baterias soam muito mal nesse álbum. Abafada, não sei. E os vocais também eu não gosto tanto. Quando eles relançaram agora, putz, mudou assim da água pro vinho, por mais que ele seja um álbum fenomenal, fenomenal mesmo. Dogs e Sheep o Pink Floyd já estava craque em tocar essas faixas, elas já eram tocadas desde 74, como You've Gotta Be Crazy e Raven and Drooling. Pigs, Three Different Ones e Pigs on the Wing são as faixas novas, e Pigs on the Wing foi dividido em 2. É um álbum muito bom. Pô, esse é um dos álbuns icônicos, e essa capa aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso. Eu ainda quero pôr um quadro com essa capa aqui, que eu acho... Era pra eu estar fazendo um vídeo com essa blusa, mas...
não consegui pegar ela. Esse álbum é maravilhoso. Ficou com quarto lugar com a nota 9.5. Esse é um dos motivos. Claro que o The Final Cut, o Animals não vai ficar pra frente, porque os outros três são os melhores álbuns do Pink Floyd. Então é muito difícil. Mas ele talvez tivesse uma nota um pouco melhor se a versão de 2018 fosse a definitiva. Talvez a forma como a banda gravou no estúdio novo, no Britannia Row, não era mais no Abbey Road, então a banda estava montando o estúdio enquanto estava tudo apertado, não era um estúdio tão grande quanto o Abbey Road. Mas ele é bom, ele é muito bom, é fenomenal. Foi meu álbum favorito por muito tempo, tá? Eu gosto muito de tocar essas músicas, muito. Esse álbum é lindo, maravilhoso. Em terceiro lugar, The Wall, a obra-prima. É óbvio que o Dark Side e Wish You Were Here são melhores, mas esse álbum é sensacional. Comfortably Numb é as melhores músicas do Pink. Não é eu não sei dizer se é a minha música favorita do Pink Floyd. Não, com certeza não é. Aí eu disse que Dangerous Dream estava no meu top 5, mas está no meu top 5 sim. E Comfortably Numb também. Eu vou falar meu top 5 quando eu terminar a lista, quando eu falar do primeiro lugar. Esse álbum é fenomenal. As faixas de conceito, como Nobody Home, Vera, Bring the Boys Back Home, são maravilhosas. E as faixas mais canções, como Mother, mesmo a nova Breaking the Wall, a parte 2, são muito boas. In The Flash, eu adoro como The Flash soa. Run Like Hell também é muito boa, mas claro, quem rouba a cena é Comfortably Numb, que é uma obra-prima. Pra quem não sabe a história, o David Gilmour estava gravando seu primeiro álbum solo, fez uma passagem com violão com um high-strung guitar, que é basicamente um violão com quase todas as cordas do violão de 12 cordas, a corda mais fina, então ele soa bem mais agudo, e ele soa, se você consegue tocar os acordes, quando você vai tocar, por exemplo, o acorde Ré, não vou conseguir pegar o violão agora, você só toca as últimas 4 cordas no formato do Ré padrão, né? No High Strung Guitar ou Nashville Tuning, né, a afinação de Nashville, você toca ele inteiro, mesmo que você esteja tocando o Mi e o Lá, que você não ia tocar, o Lá já está no acorde de Ré, mas o Mi é a nona, só que ele vai soar muito bem, porque, assim, cara, não tem, assim, é lindo. E aí ele gravou uma demo, e ele levou pro Roger Waters, e aí surgiu o Comfortably Numb. É maravilhosa. E quando eu escutei Comfortably Numb no show, David Gilmour no Allianz 2015, né? Putz, coisa maravilhosa. Esse álbum é icônico, um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. A arte do Gerald Scarfe é maravilhosa, por mais que a capa não tenha nada demais, é só um muro. Esse álbum é icônico, fantástico. E o álbum ao vivo dele, inclusive tá ali, eu não vou pegar agora, mas eu quero gravar um vídeo sobre os álbuns ao vivo, vou mostrar ele. É muito bom também. The Wall. Medalha de bronze na nossa lista. Qual é o medalha de ouro e qual é o medalha de prata? Eu vou falar dos dois ao mesmo tempo. Todo mundo vai achar que a medalha de ouro é o Dark Side of the Moon, mas não é. Aí você já sabe qual é. Porque, pra mim, isso aqui é o conceito de perfeição. Dark Side of the Moon, eu tenho os meus 3 CDs, né? Esses dois são do meu pai e esse é meu. Esse aqui é a versão de 93, você vê que o CD tá vazando, mas esse CD nem funciona mais. Eu só guardo porque tem a capa bonita, essa capa é muito boa. Essa é a versão do remix de 93 e essa aqui é sensacional. Esse é um SACD, não sei como se é SACD ou SACD, do Surround Sounding 5.1, lançado em 2003, com essa capa alternativa. Nossa, com isso aqui soa muito bem. Por mais que eu prefira o Dark Side of the Moon em quadraphonic. O Dark Side of the Moon é uma obra-prima. Ele é muito bom. Awesome Damn é uma das 5 faixas, minhas faixas favoritas. E hoje eu vou falar qual que é o meu top 5 de faixas para aproveitar. Ele é um conceito maravilhoso, muito bem gravado. O trabalho ótimo também do Alan Parsons. A Claire Thor também cantando Grey Gig in the Sky é muito bom. Awesome Damn é uma obra-prima.
máxima. O álbum é muito climático. E ele é um dos melhores álbuns de todos os tempos, um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, o álbum mais vendido do Pink Floyd e tudo mais. Mas esse álbum aqui, pra mim, é a simbologia do que é o Pink Floyd. Wish You Were Here lembra as faixas mais antigas, meio folk do Pink Floyd. Have a Cigar lembra o Pink Floyd já mais pesado, com o que estava tocando Raven and Drooling e You've Gotta Be Crazy. Então o Have a Cigar já lembra disso. Aliás, uma curiosidade. Quando a banda foi pro estúdio gravar o álbum, eles tinham 3 faixas novas. Shallow Crazy Diamond, Raven and Drooling e You've Gotta Be Crazy. E aí o David Gilmour falou, vamos gravar essas 3 músicas e tá tudo certo. Aí o Roger Waters falou, bom, Raven and Drooling e You've Gotta Be Crazy não tem nada a ver com Shallow Crazy Diamond. Falam sobre a vida do homem moderno, tem um tema mais próximo do Dark Side, mas eram muito mais ácidas. Inclusive o Roger Waters chama essas faixas, né? Eu não lembro para qual das duas ele falou isso, mas acho que foi para Raven and Drooling. Ou para You've Gotta Be Crazy, não lembro. Em 75 ele fala que ela é cruel, mas justa. Se você pegar as letras das versões antigas dessas faixas, você vai ver que elas eram muito mais duras. Não combina com Shallow Crazy Diamond, que é uma música mais sentimental da perda do Syd Barrett. Mas Have a Cigar ocupou essa parte mais sonora e ela é sensacional. Welcome to the Machine é uma grande faixa com sintetizadores. É uma grande evolução da banda que fez On The Run. E Shine On The Crazy Diamond é a minha música preferida do Pink Floyd. Ela soa tão maravilhosa. Eu escutei a versão quadrafônica dela e ela é, assim, fenomenal. Eu sempre falo que o Wish You Were Here e o Dark Side nos mix quadrafônicos, porque assim, tem o mix mono, estéreo, direita e esquerda, quadrafônico, que é frente e trás, direita e esquerda, e o 5.1, que é frente e trás, direita e esquerda, e o buffer lá, sei lá, de grave. Eu acho os lançamentos em quadrafônico soam muito bem. Esse álbum é lindo em quadrafônico. Inclusive tem algumas partes que não aparecem na versão em estéreo. Aqui é a capa, a contracapa, e aqui é a capa, porque, pra quem não sabe, quando você comprava o LP original, vinha uma capa toda preta, com esse colante, nessa versão do Experience Edition não é assim, e aí você tirava a capa preta e saía. E inclusive o conceito da hipnose era a ausência. Uma vez que você cortou e tirava, muita gente perdia. Ele falou, cara, esse é o símbolo da ausência. A arte deste álbum é fenomenal. Essa foto aqui é brincadeira. Isso aqui é muito bom. Então eu diria que esse é o meu álbum favorito do Pink Floyd. Pra mim é o melhor álbum do Pink Floyd. Nesse ponto eu concordo com o David Gilmour. Eu acho que é o melhor trabalho do Pink Floyd, onde letras e música se equilibraram melhor. Por mais que eu acho o The Wall muito bom, eu acho o The Final Cut muito bom, acho que as músicas que o Roger Waters faz são muito boas, mas acho que aqui foi o balanço perfeito. Eu acho que o pós Wish You Were Here sofreu com uma baixa criatividade do David Gilmour e Richard Wright. Muito por eles estarem com pouca criatividade e não ter força de impor pro Roger Waters. E aí o Roger Waters começou a ganhar a força de dizer, bom, quem traz as coisas sou eu, então eu vou fazer do jeito que eu quero. E não é que ficou ruim. Mas se a banda tivesse continuado mantendo esse nível de criatividade daqui, e onde a banda sofreu muito para fazer esse álbum é tão... eu não queria falar muito sobre a história do álbum, mas eu vou falar. Depois que a turnê do Dark Side of the Moon terminou, a banda já meio que foi pro estúdio no final de 73, onde depois sairiam Shallow Crazy Diamond e as outras duas, né? Raven and Drooling e You've Gotta Be Crazy. Mas a banda não conseguia se concentrar para gravar, né? Quando a banda começou a gravar mesmo em janeiro de 75, em 74 eles ficou ensaiando, preparando essas 3 faixas, fez uma turnê na França, fez uma turnê na Inglaterra e foi pro estúdio porque depois iria fazer uma turnê nos Estados Unidos. E depois não, ao meio dessas gravações, entre janeiro e abril e junho, a banda fez turnê nos Estados Unidos, onde ela começou a tocar Have a Cigar, junto com as outras 3 faixas novas. Costume, era muito comum, tipo, tá dois dos 4 no estúdio e 2 jogando squash ou jogando outra coisa, assim, fora de órbita. E por isso que o Roger Waters disse que a banda, de fato, acabou com o Dark Side of the Moon. Depois a banda meio que continuou, mas... E com todos esses problemas, o álbum ter sido o resultado... É a mesma comparação que eu fiz pro School by Clowns. A banda parou a turnê do Dark Side, as gravações do Dark Side, foi, sei lá, 2 meses ali pra França gravar um álbum. Fez uma coisa maravilhosa. É a mesma coisa aqui, em 6 meses, a banda fez
isso, com todos os problemas que eles estavam tendo. Isso aqui é muito bom, muito bom. O trabalho do Brian Humphries, que fez ele é o engenheiro de som do show de 74, que foi lançado até agora recentemente, um pedaço só do show. E ele fez a engenharia de som desse álbum, porque o trabalho dele é muito bom. Não tem como, esse álbum pra mim é o meu álbum favorito. Sharon Crazy Diamond é a minha música favorita. Inclusive, Sharon Crazy Diamond é a música que eu mais gosto de tocar na guitarra. E aí, só pra constar, qual que é o meu rank top 5? Sharon Crazy Diamond, Us and Them, Comfortably Numb, Echoes e The Gunnery. São as minhas 5 faixas favoritas. Hoje, pode mudar amanhã. Então o ranking ficou assim: em 15º, The Endless River, em 14º, Salsa of Secrets, depois More, Uma Guma em 12º, Atom Heart Mother em 11º, 10º, The Piper at the Gates of Dawn, aí 9º, A Momentary Depths of Reason, em 8º, Obscure by Clowns, em 7º, Division Bell. Eu tô falando na ordem certa? Tô falando na ordem certa. Eu já tô achando que eu tava... 7º, Division Bell. 6º, o Medal. Em 5º, o The Final Cut. Em 4º, Animals. Em 3º, The Wall. Em 2º, The Dark Side of the Moon. E em 1º, o Wish You Were Here. Ficou um pouquinho longo, mas você percebe que se eu fizesse destrinchando, ia ficar bem mais, né? Então essa é a minha lista dos meus álbuns do pior pro melhor do Pink Floyd. Se é que dá pra falar que alguma coisa do Pink Floyd é ruim. Tudo que eu falei que é ruim, considerem dentro do âmbito Pink Floyd, tá? Porque mesmo as piores coisas do Pink Floyd são boas. Então, mais ou menos, tá? Todo mundo tem um dia que faz uma coisa ruim, não adianta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, deixem nos comentários aqui o que vocês acham. Qual é o melhor álbum pra vocês, o álbum que vocês mais gostam. E aí, você que ficou até o final do vídeo, faz o seu top 5, além de falar qual é o seu álbum favorito e qual o que você menos gosta, faz o seu top 5 faixas do Pink Floyd. Porque eu vou gravar posso gravar um material falando das 10 melhores ou 5 melhores faixas do Pink Floyd. Pra gente poder brincar aqui com uma mesma coisa. Eu já falei o meu top 5, mas aí eu posso fazer uma avaliação mais extensa das faixas do Pink Floyd. Que tal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo vídeo. E só pra terminar, novamente convidar vocês a conhecer o meu trabalho como músico, Leonardo Fraga. Procura nas plataformas digitais, o link está na descrição. Esse ano eu lancei meu 5º álbum, Espaços Vazios. Você que gosta de Pink Floyd, obviamente tem muita inspiração em Pink Floyd, mas não só. E espero que vocês, quem puder dar aquela forcinha, vai que você gosta, daquele moral. Eu acho que vocês vão gostar. Tá bom, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo do Floyd Brasil.